nós vamos conversar do que a evidência científica nos diz a respeito da pornografia. Talvez um dos mais delicados e controversos temas da atualidade relacionados à sexualidade também seja esse, pornografia. Uma vez que há defensores, aqueles que sim, nós queremos a pornografia no nosso país, e aqueles que acham e acreditam e defendem que a pornografia estupra a sua mente. Então, com tantos argumentos prós e contra, vem à nossa mente, mas afinal, o que seria considerado pornografia? Será que uma revista erótica como essa seria pornografia? Ou pornografia seria, por exemplo, este monumento que nós estamos mostrando agora, um monumento indiano, que é um patrimônio nacional da Unesco. Então, alguns pesquisadores e tribunais de justiça atribuem de uma maneira geral a definição de pornografia a qualquer meio de comunicação. Revistas, filmes, gravuras, ilustrações, imagem que estão relacionados a sexo explícito, que tenha basicamente a função de divertir ou despertar o desejo erótico. A gente tem que lembrar que tem uma indústria do sexo por detrás disso que movimenta milhões de dólares anualmente. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, o sexo produz cerca de 10 mil a 15 mil filmes pornográficos anualmente. Então, uma indústria bastante rentosa. Além do material audiovisual, a indústria do sexo também comercializa outros tipos de produtos, como roupas íntimas, fantasias, massageadores, preservativos diversificados, cremes, estimulantes e acessórios de diversos formatos. E a gente também tem que lembrar que muito dessa indústria do sexo também promove prostituição, striptease e casas de swing, por exemplo. Também tem que se considerar que a produção de pornografia, muitas vezes, ela não é realizada exclusivamente por grandes entidades comerciais. E o que a gente vem observando atualmente é a proliferação cada vez mais de filmes caseiros, feitos principalmente por adolescentes, que tem mostrado esse outro cenário que também segue crescendo, principalmente na mídia informal. A Erótica Fair, por exemplo, é uma feira que acontece no Brasil, está na sua 19ª edição, e tem atraído cada vez mais um público, principalmente de mulheres, a última 25 mil pessoas, e a cada ano tem crescido em torno de 15%. Então, é um mercado que movimenta muito dinheiro. Alguns segmentos da população têm manifestado sérias preocupações sobre o efeito da pornografia na sociedade e os desafios relacionados tanto do seu uso quanto da aceitação pública. Afinal, quais seriam as consequências sociais, os danos individuais, tanto para homens quanto para mulheres jovens? O que eles pensam sobre a associação gênero, sexualidade e pornografia? Afinal, pornografia é bom ou ruim para nós enquanto sociedade, enquanto indivíduos? O fato é que essa questão ainda tem dividido opiniões, tanto da sociedade científica quanto da sociedade civil. Uma coisa, tanto os pesquisadores quanto a sociedade civil, de uma certa forma, têm concordado: pornografia não é destinada a crianças. Então, pornografia infantil é algo que a maioria das sociedades não tem tolerado. Entre outras coisas, a pornografia tem sido frequentemente relacionada à violência sexual, a abuso sexual infantil, à promoção depreciativa do gênero feminino dentro da nossa sociedade moderna. Em muitas sociedades é tratado como um problema de saúde pública. Outros associam a pornografia com a moral das comunidades. Por outro lado, há aqueles que defendem, veem a pornografia como uma forma positiva. Por exemplo, veem os materiais como uma expressão de fantasia capaz de proporcionar prazer, inibição da agressão sexual, e algumas feministas inclusive consideram como uma forma de libertar a mulher dos grilhões sociais que anos de cultura têm sido atrelado ao gênero. Enfim, com tantos argumentos prós e contra, o que a evidência científica disponível tem a nos dizer a respeito disso? Existem argumentos prós e argumentos contra, né?
e que a gente ainda não tem evidência suficiente para decidir, porque a maioria dos países não tem pesquisado sobre isso. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muito pouca informação deste material que é produzido e que impacto isso tem nos jovens brasileiros. Que parece importante considerar, então, neste contexto de controvérsias a favor e contra, é que a gente precisa chegar na mediação entre o pânico moral e a glamorização da pornografia, que neste meio devem estar os programas de educação em saúde sexual, não somente nas escolas, mas também aprender saúde sexual e o saber sexual dentro da nossa família. E que os jovens possam então analisar este material de uma maneira mais crítica, avaliando se esse conteúdo afinal faz bem ou faz mal para mim e como eu uso esse conteúdo dentro do meu repertório sexual e amoroso.